Grande abraço pra você que tá ligado aqui na Gol. Vamos nessa, vamos falar de Copa do Brasil 2024, a competição mais emocionante e eletrizante de mata-mata no Brasil. Vamos nessa com os jogos da primeira fase, lembrando que na semana anterior tivemos 20 confrontos, temos portanto 20 classificados já para a segunda fase e mais 3, agora 23 ao todo, que foram definidos nessa terça-feira, agora começando a segunda metade dessa primeira fase. Vamos nessa, então na terça-feira o Atlético venceu o Volta Redonda por 1-0 e eliminou o Voltaço aí da Copa do Brasil, os dois que vão se enfrentar na Série C nessa temporada. Iguatu e Juventude empataram por 0-0, lembrando que o empate é sempre do time visitante, pelo menos nessa primeira fase, jogo único, o Juventude avança para a segunda fase, pode enfrentar o Paysandu. O Vasco da Gama, no estádio Hercílio Luz, venceu o Marcílio Dias por 3-1, teve o primeiro gol do Adson com a camisa do Vasco, teve gol do David, gol também do Verrete, o Vasco vencendo o Marcílio Dias por 3-1, que faz um bom campeonato catarinense nessa temporada lá no estádio Gigantão das Avenidas, né? Ou Hercílio Luz, que é o nome oficial do estádio, lá em Itajaí. Então o Vasco avançando. Nessa quarta-feira teremos Olaria e São Bernardo na Rua Bariri, às 3h30 da tarde, às 7h15 tem Maringá e América Mineiro, no Mário Pessoa em Ilhéus, Itabuna, em Nova Iguaçu. Às 7h30 também tem Muricy e Confiança, no José Gomes da Costa. Na Casa da Fera Sertaneja, lá no estádio Paulo Coelho, tem Petrolina e Cascavel. Daí saiu o adversário do Souza, que eliminou o Cruzeiro. No Castelão, no mesmo horário, tem Maranhão e Ferroviário. Em São Luís, jogo único, claro, todos jogos únicos. Tem a estreia do Internacional lá no Coraci da Mata, em Arapiraca. Asa e Internacional, é o Colorado estreando na Copa do Brasil. No Urico Mursa, em Santos, tem Portuguesa Santista e Caxias, já às 8h30 da noite. O jogo do Inter é às 8, né? Também 8h30, no Castor Cifuentes, Vila Nova de Nova Lima e Aparecidense. Lá na cidade de Nova Lima, evidentemente o empate é da Aparecidense. Tem também Sampaio contra Brusque, Água Santa contra Jacuipense, esses jogos das 8h30. Às 9h30 no Zerão, em Macapá tem Trem e Esporte. No mesmo horário, no Jacques da Luz, em Campo Grande, tem Operário contra o Operário de Ponta Grossa, o confronto proletário aí nesse confronto. Na Arena da Floresta, o Maitá contra Sampaio Correia, às 9h30. Também na quarta, fechando o dia, Operário de Várzea Grande contra Criciúma na Arena Pantanal. E fechando a primeira fase, quinta-feira, 8 da noite, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, tem Fluminense e Fortaleza. E no Biancão, em Rondônia, Ji-Paraná contra Paysandu. O jogo do Paysandu às 9h30 da noite, portanto, fechando a primeira fase. Lembrando que na semana passada tivemos 20 equipes classificadas. O Porto Velho bateu o Remo por 1-0, o Botafogo eliminou o Nova Venécia vencendo por 2-1, também por 2-1 Real Brasília tirou o São Raimundo, Ipiranga e River empataram por 1-1, melhor para o Ipiranga de Erechim. O Retrô tirou o Manauara por 2-1. Na grande zebra da primeira fase, o Souza eliminou o Cruzeiro vencendo por 2-0. O Anápolis tirou a Tombense por 1-0, mesmo placar para a vitória do Brasiliense sobre o Itabaiano. O ABC tirou 13 com um empate por 1-1. Da mesma maneira que a Portuguesa conseguiu eliminar o Audax. O Bahia aplicou a maior goleada da primeira fase na semana passada, metendo 4-0 no Motoclube. O Amazonas tirou o Independente, vencendo por 1-0. Capital venceu o Tocantinópolis, 2-1. Mesmo placar para a vitória do América sobre o Costa Rica e do São Luís para cima do Ituano. O Cuiabá meteu 4-1 no Rio Branco, no Real Noroeste, lá em Águia Branca. CRB empatou com o Rio Branco em 0-0 e se classificou. E na quarta-feira ainda, o Atlético bateu o União Rondonópolis por 3-1 e na quinta o Corinthians despachou o Cianorte 3-0 e o Águia de Marabá eliminou o Coritiba numa boa surpresa da primeira fase também. Vitória do Águia por 3-2 lá no Zinho Oliveira. Vamos agora para os chaveamentos que nós temos já de definição para a segunda fase, sobretudo. O Souza eliminou o Cruzeiro, vencendo por 2-0 e espera o resultado de hoje do confronto entre Petrolina e Cascavel. Mais uma perna, o Anápolis tirou a Tombense e vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima fase. O jogo vai ser em São Paulo, no estádio Santa Cruz, Botafogo versus Anápolis. O Corinthians eliminou o Cianorte, meteu 3-0 e espera o vencedor de Olaria contra São Bernardo, que se enfrentam nessa quarta-feira. O Maitá e Sampaio Correia, Maranhão e Ferroviário, os vencedores desses confrontos se enfrentam. Essas duas chaves são disputadas nessa quarta-feira também. Tem Fluminense e Fortaleza na quinta-feira e o vencedor daí vai enfrentar o Retrô na segunda fase, Retrô que eliminou o Manauara lá no Carlos Amit em Manaus. Mais confrontos definidos, o Porto Velho, que tirou o Remo, surpreendendo todo mundo, vai enfrentar o Ipiranga de Erechim, que eliminou o River com um empate lá
em Teresina. O Cuiabá meteu 4-1 no Real Noroeste e avançou e vai enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador do Rio de Janeiro. Teremos Cuiabá e Portuguesa na segunda fase. O ABC eliminou o 13 com um empate por 1-1 e espera seu adversário do confronto entre Sampaio e Brusque, realizado nessa quarta-feira também. Maringá e América decidem nessa quarta-feira quem vai ser o adversário do Amazonas na segunda fase. Amazonas que eliminou a Onça Pintada, né? Eliminando o Independente do Amapá. Os Operários se enfrentam nessa quarta-feira e vão enfrentar o vencedor de Vila Nova e Aparecidense, que também jogam nessa quarta. O Bahia aplicou a maior goleada da Copa do Brasil, 4-0 em cima do Motoclube, e espera o vencedor de Portuguesa, Santista e Caxias, que jogam hoje. Trem e Sport nessa quarta-feira, o vencedor daí vai enfrentar Muricy ou Confiança. Os dois jogos nessa quarta-feira. O Vasco da Gama eliminou o Marcílio Dias, meteu 3-1 e agora vai para a segunda fase e espera Água Santa ou Jacuipense. O São Luís vai enfrentar o América de Natal, os dois venceram por 2-1 e avançaram. Esses dois confrontos foram na semana passada. Tem São Luís e América de Natal na segunda fase. O Atlético Goianiense vai enfrentar o Real Brasília na segunda fase. Esse confronto também foi definido na última semana. O CRB conseguiu eliminar o Rio Branco e vai enfrentar o Atlético. O Atlético venceu o Volta Redonda nesta terça-feira. Teremos na segunda fase CRB contra a Atlético de São João del Rei. O Águia de Marabá eliminou o Curitiba e vai enfrentar na próxima fase o Capital do Tocantins. Na expectativa do Operário contra Criciúma, quem passar daí pega o Brasiliense, que eliminou o Itabaiana, vencendo por 1-0 fora de casa. Hoje tem Asa Internacional no Coraci da Mata e o vencedor daí enfrenta Itabuna ou Nova Iguaçu, que também jogam hoje, né? Os dois confrontos na quarta-feira. O Juventude empatou em 0-0 com o Iguatu e avançou de fase e espera o seu adversário do confronto entre Ji-Paraná e Paysandu, que decidem a vaga na próxima quinta-feira. Esse foi o resumo da Copa do Brasil 2024. Na reta final da primeira fase, vão sobrar daí 40 equipes e aí em 20 confrontos para a segunda fase, que a gente vai definir ao longo dessa semana até o final da quinta-feira. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço, turma, valeu!